Olá, meu nome é Jaqueline Bonfim, do canal Jaque Bonfim Crochê. Vou apresentar esse vídeo da minha trajetória no crochê. Eu fui desafiada pela minha amiga Cida Artes Crochê a contar a minha trajetória no crochê. Gente, a minha trajetória... Eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe. Mas antes de eu começar, eu vou falar que a criadora, eu tô virando porque eu tô olhando o caderno aqui anotado. Então, a criadora desse desafio foi Neide Artes Crochê, foi que criou esse desafio. E eu fui desafiada pela minha amiga Cida Artes Crochê, a minha amiga do canal Cida Artes Crochê, a contar a minha trajetória no crochê. Gente, a minha trajetória no crochê, eu comecei a fazer crochê com 7 anos de idade. Assim, eu lembro bastante, porque foi uma época muito, assim, turbulenta na vida da minha mãe. A minha mãe trabalhava muito e ela não tinha tempo, assim, de estar com os filhos. Como hoje eu ainda vejo, como nós... Eu fui entender o lado da minha mãe depois que eu cresci, que eu fui trabalhar, como que a gente é difícil criar filho quando trabalha fora. E assim era minha mãe. Ela trabalhava, era funcionária pública e ela trabalhava 2 expedientes. E à noite, quando ela chegava, é que ela ia dar tempo, ensinar nossas tarefas de escola, essas coisas. E final de semana, para que ela compensasse mais a fazer nossa companhia a gente, ela adorava fazer crochê, porque ela aprendeu com a mãe dela também, ela bordava, ela costurava, ela fazia crochê. E ela, para ter contato com nós somos 6 irmãos, eu tenho um irmão homem, e o resto, somos 5 mulheres e um homem. E a minha irmã também participava, nós fazia a roda, minha mãe fazia uma roda, e nós ficava ao lado dela, ela crochetando, e ela fazia um início de crochê para cada uma de nós, para a gente fazer. Minhas irmãs dizem que não lembram da história. Eu sou a segunda filha, aí tem a minha irmã mais velha, e depois vem o meu irmão, e as outras 3 mais novas. Mas voltando à história do crochê, eu aprendi a fazer crochê com 7 anos. A pergunta é assim: com quantos anos você aprendeu a fazer crochê? Eu aprendi com 7 anos. A minha mãe iniciava o crochê e dava pra gente fazer. Gente, mas no início foi muito difícil. Por quê? A minha mãe era canhota. Então ela começava o crochê e dava pra gente. E aí era difícil. Eu descobri uma maneira de fazer esse crochê acompanhando dela, foi difícil, porque eu não entendia muito. Aí o que eu fazia? Eu virava o crochê pro lado avesso. A minha mãe começava, a gente virava pro lado avesso e fazia. Foi a maneira mais fácil que a gente descobriu de fazer. Aí pronto, todo mundo pegou, eu e minhas irmãs pegamos a fazer, e aí a gente foi desenrolando e não teve mais dificuldade, tá? Então eu aprendi, com quantos anos eu aprendi a fazer crochê? Com 7 anos. A segunda pergunta é: alguém te ensinou a fazer crochê? Sim, minha mãe. Qual a sensação de fazer a primeira peça? Foi maravilhosa, porque eu queria fazer uma peça de roupa. Eu era apaixonada. Minha mãe disse que eu pareço muito com a mãe dela, porque a mãe dela fazia roupa de crochê, costurava, então fazia muita coisa e eu gostava, né? E a primeira coisa que eu fiz foi uma uma roupa de banho para mim. A minha mãe disse que eu fiz a blusinha e a calcinha para tomar banho no rio.
Essa foi a minha primeira peça de crochê, eu fiz para mim. Quarta pergunta. Qual a peça de crochê que você mais teve dificuldade para fazer? Gente, a peça que eu tive mais dificuldade de fazer, eu tinha 14 anos, eu lembro muito bem. Minha tia ia casar, como a gente fazia crochê, bordava, porque a minha mãe ensinou também a gente fazer bordado, ponto e cruz, essas coisas. E ela pediu para mim fazer o enxoval dela. E aí ela queria uma coxa de cama. Só que ela queria essa coxa de cama com umas aplicações. E eu ajudei a minha mãe a fazer essa coxa. Essa foi dificuldade porque a minha mãe tinha uma aranha que ela fazia. Hoje eu sei o ponto-aranha, mas na época eu não sabia, eu era aprendiz, como diz a história, e eu não sabia fazer direito. Então eu tive essa dificuldade em ajudar minha mãe a fazer essa coxa. Mas foi prazerosa quando a gente terminou, ficou a coisa mais linda. A quinta pergunta. Qual a peça você faria se te pagasse muito bem? Bom, eu faria qualquer peça, eu não tenho medo, eu gosto de desafio. Qualquer peça que me peçam, eu meto a cara e para fazer eu faço. Sexta, qual a peça que você teve dificuldade para vender? Bom, eu não tive dificuldade de vender nenhuma peça assim, porque quando eu comecei a fazer, eu fazia quando as pessoas me pediam, ou então eu fazia para mim, para minha família, ajudava minha mãe e fazia para minhas irmãs. Era assim, eu não fazia para vender, até porque eu vim começar mesmo a fazer. Eu não tinha na época o crochê como profissão. Hoje eu tenho crochê como profissão, mas antes não era só, a minha profissão não era só crochê. Sétima pergunta. Explique o início do crochê em sua vida. Eu já acho que já contei quase tudo, né? O início do crochê na minha vida foi ajudando a minha mãe a fazer os crochê. Eu acho que a maneira que a minha mãe achou de reunir, ter mais contato com as filhas, era ensinando e tendo aquela roda. Hoje eu vejo no Nordeste ainda isso, em Fortaleza, o pessoal que faz crochê ainda senta com a família toda, todo mundo sabe fazer e tudo. Minhas irmãs dizem que não lembram dessa época, mas eu lembro muito bem. Era a roda de crochê que a gente fazia, conversava, brincava, cada um queria fazer a sua peça, mas para apresentar mais rápido para a mamãe, para ela elogiar, a gente sempre fazia essas rodas de crochê. Na minha infância foi assim, para aprender o crochê. 8. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Hoje eu vejo o crochê na minha vida. Gente, eu falo para vocês que hoje o crochê na minha vida é como se ele fosse uma terapia. Eu trabalhei durante 29 anos como professora, fui funcionária pública durante 30 anos. Comecei a trabalhar muito nova como professora. E aí, quando eu me aposentei, eu falei assim, eu não vou ficar parada, porque não dá certo ficar parada. Eu lembro que a minha mãe, quando aposentou, que ficou parada, ela ficou muito triste. Aí para incentivar ela, a gente começou a fazer crochê. Então, eu quis fazer como ela. Eu digo, eu não vou ficar parada, porque se a gente ficar parada, e o crochê é tudo na minha vida. Eu adoro fazer crochê. Eu adoro desafio. Eu faço de tudo. Eu faço tapete, eu faço vestuário, eu faço tudo que vier na frente. Que eu vejo, que eu gosto, que eu acho bonito, eu vou fazendo. Então, vamos lá. 9ª pergunta. Já fez alguma peça de crochê que acreditou que não tinha sido você que tinha feito? Sim. Eu sempre fiz blusa, vestidinho infantil, essas coisas mais
saída de praia, sempre fiz essas roupas, tapetes, essas coisas. Mas teve uma roupa que eu fiz e que eu acreditava que não tinha sido eu, que foi aqueles vestidos Mari Castro. Aquele vestido é lindíssimo. E eu achava que eu não ia conseguir fazer e consegui. E já tô fazendo outro. Tá, vamos lá. 10ª pergunta. Hoje, quantos anos você faz crochê? Gente, eu falei pra vocês que eu aprendi a fazer crochê com 7 anos, né? Sexta-feira eu farei 57 anos. Então, faz 50 anos que eu faço crochê. Adoro. É uma terapia, amo fazer crochê. Eu amo o que eu faço. Adoro fazer. Quando eu faço uma peça que eu tô terminando, eu já tô querendo, já tô com outra na mente. Eu não fico só fazendo uma ou duas. Eu já quero fazer logo outra. Bom, são 10 perguntas. A última pergunta é o seguinte: você desafiar uma pessoa a contar a sua história. Gente, todas as que eu conheço já foram desafiadas, mas eu sei que tem muita crocheteira no canal do YouTube, que a gente se conhece, que a gente vai fazendo amizade. Então, eu não vou desafiar uma pessoa em si. Eu vou dizer o seguinte: todas sintam-se desafiadas. Quem ainda não fez, faça. É bom contar. É bom contar sua trajetória no crochê. E a minha trajetória no crochê foi muito linda, porque foi uma época em que eu tive muito contato com a minha mãezinha e que hoje eu não tenho mais ela, mas quando eu tô fazendo um crochê, que eu termino uma peça, a coisa que eu lembro: obrigada, mãe. De onde a senhora estiver, obrigada por ter me ensinado a fazer, por ter me ensinado essa profissão, porque hoje eu não tô parada e sou grata à senhora. Muito obrigada. Cida, obrigada por me desafiar. Desafio aceito, desafio cumprido. Obrigada, meninas do grupo Unidas Venceremos. Um beijo e um abraço a todos que estão assistindo.